E agora chegou a nossa hora de aprender. E hoje nós vamos aprender sobre as primeiras igrejas. Você já ouviu falar como que era no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo dos apóstolos? Como é que funcionavam as igrejas? Será que eles tinham uma grande sede? Será que eles tinham um estúdio de televisão para gravar os programas e evangelizar todo mundo? Será que eles tinham aviões para poder viajar de um país para o outro, de uma cidade para outra, para pregar o evangelho? Como que é? Gente, nada disso tinha na época de Pedro, na época de Paulo. Nas primeiras igrejas não existia carro para transportar de uma igreja para outra. Como que eles iam, tia Cá? Ou a pé, ou a cavalo, ou de carruagem. Não existia carro, não existia avião, não existia trem, não existia metrô. Você fala, meu Deus, eu não consigo me imaginar sem metrô, sem trem, sem carro. Pois é, Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos, os primeiros cristãos daquela época não conheciam nada disso, mas nada disso impediam eles de falar do amor de Deus, nada disso impediam eles de proclamar. O que é proclamar, tia? De anunciar, de falar o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da ressurreição, o evangelho que cura, que liberta, que transforma. Eles precisavam montar as suas tendas ali, não é mesmo? Para poder reunir a igreja. Eles tinham toda uma dificuldade, mas eles não viam essas dificuldades como dificuldade. E hoje, muitas vezes, nós colocamos um monte de dificuldade, um monte de obstáculo para irmos à igreja, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para evangelizar. Nós temos tanto acesso, temos panfleto hoje que a gente faz, como a tia tá ensinando fazendo arte certa vez, né? O panfleto, tanta coisa, tantos recursos que nós temos que a igreja primitiva, as primeiras igrejas não tinham e que nós temos hoje, e às vezes não fazemos a metade do que eles faziam. Iam de cidade para outra a pé, andava de 3 a 4 dias naquele sol quente, né? E não ficava procurando, cadê o restaurante, cadê a água gelada? Não tinha água gelada e eles não reclamavam. Eles anunciavam o evangelho, eles anunciavam o amor de Jesus, eles anunciavam a ressurreição de Jesus, eles curavam os doentes e mais. Uma coisa que me chama muito a atenção na igreja, nas primeiras igrejas ou igreja primitiva, sabe o que é? Em Atos, capítulo 4, no versículo 32 diz assim: e todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Eles tinham tudo em comum, eles eram unidos. Sabia que a união do Senhor habitava nessas primeiras igrejas? Ninguém falava mal um do outro, não existia fofoca. Ah, você viu o irmão, você viu o carro do irmão, você viu isso, você viu aquilo outro, que hoje nós como igreja fazemos, e que a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles repartiam as coisas, né? Quando alguém vendia algo, eles repartiam entre si. Não existia pessoas que passavam necessidades dentro dessa igreja. Por quê, tia Cá? Porque o amor de Deus estava fluente naqueles corações. As dificuldades, como a tia Cá falou, não eram vistas como dificuldades. E hoje nós colocamos muitas vezes dificuldades para tudo, para a gente ir para a igreja. E hoje tudo é muito mais fácil. Hoje nós temos a televisão, temos o show da fé, ligamos em vários canais e está lá o missionário falando do Senhor Jesus. Nessa época não existia, e além de tudo isso não existir, existia a perseguição. Você lembra quando Paulo e Silas, a Bíblia conta, que eles foram ali naquela praça, tiraram umas roupas deles, chicotearam Paulo e Silas, bateram em Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque eles expulsaram um demônio de uma moça que adivinhava. Olha só a perseguição daquela igreja. E eles podiam falar assim: ah, Senhor, quer saber? Não vou mais pregar o evangelho. Eu apanhei porque eu estava falando do Senhor. Eu apanhei porque eu libertei uma moça. Eles não fizeram isso. A Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Eles adoravam a Deus. As costas lá sangrando. Você já machucou alguma parte do seu corpo? Sabe quando você está brincando e você bate em algum lugar e faz aquele machucado e fica ardendo? Você passa uma pomada para melhorar? Imagina Paulo e Silas, como que eles estavam com as costas todas machucadas, seu corpo machucado, com fome, com frio,
E eles estavam reclamando? Não, eles estavam adorando a Deus. Nós precisamos orar a Deus para esse amor voltar ao nosso coração. Esse amor que as primeiras igrejas, que os primeiros cristãos tinham. Você sabia que alguns cristãos, eles eram expostos ali em Roma, eles iam ali e até eram comidos por leões. E todos ali os romanos viam e aplaudiam aquilo que acontecia em Roma, no Coliseu de Roma. E ali os cristãos faziam o que? A partir de hoje eu vou negar esse Jesus, não vou mais seguir essa religião. Eles continuavam firmes na presença de Deus. Olha quantas lutas os nossos primeiros irmãos passaram. Quantas lutas os primeiros cristãos passaram para o evangelho chegar até nós hoje. Quantas lutas Paulo, Silas, Tiago, os discípulos de Jesus, os apóstolos passaram para o evangelho chegar até nós hoje. E nós hoje, o que nós temos feito para divulgar esse evangelho? Apóstolos que morreram, apóstolos que apanharam, apóstolos que perderam a sua cabeça por amor a Deus, por amor a Jesus, lá atrás, há mais de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, se não me falha a memória, e eles pregaram tanto o amor de Deus, entregaram a sua vida, muitos perderam a sua vida por amor ao evangelho, e esse evangelho chegou até nós hoje. E nós hoje, igreja, o que nós temos feito para divulgar esse evangelho? Quantos professores que estão me assistindo que abandonaram o ministério, que não são mais professores? Ah não, aconteceu muita luta na igreja, é muita perseguição, é muita cobrança, não quero mais fazer a obra. Gente, pelo amor de Deus, Paulo e Silas, Tiago, os apóstolos, quantas batalhas eles passaram e continuaram firme pregando o evangelho. E você, por causa da perseguição, porque o irmãozinho falou mal, porque o outro me olhou assim, não quero mais fazer a obra de Deus. Não, vamos parar com isso. Vamos pegar o exemplo da primeira igreja, que não tinham a sede como essa linda, maravilhosa aqui na São João, que não tinham câmeras para poder gravar programa e poder passar o evangelho, que não tinham gráficas para mandar fazer panfletos e divulgar, e mesmo assim eles estavam firmes na presença de Deus. Nós não podemos ser pessoas que desanimam, que param. Vamos seguir firme o nosso propósito como a primeira igreja. Se for perseguido, eu vou continuar seguindo a Jesus. Se alguém zomba da minha fé, eu vou continuar seguindo a Jesus. Se alguém está falando mal de mim, eu vou continuar servindo ao Senhor Jesus. Eu tenho que fazer valer a pena tudo que Silas, que Paulo, que o Senhor Jesus passou e fez por mim para que o evangelho chegasse até nós hoje. Então, vamos parar de chorinho. Tia, não vou mais servir a Deus. Está amarrado isso em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Você precisa fazer como fez a primeira igreja. Colocar suas mãos, arregaçar as mangas e levar o evangelho de Jesus em todas as partes da terra. Deus quer que você seja um mensageiro dele por onde você passar.